E por que é importante você entender isso de uma vez por todas? Porque falar em público, veja, falar em público é um imenso privilégio. E exatamente por isso é uma grande responsabilidade. Se você não entende bem essa questão que não precisa de voz de locutor de rádio, você pode acabar menosprezando o poder da sua própria voz e isso é uma pena. Independente do que você pensa dela. Se ela te representa ou não, se ela deveria ser mais grave, mais aguda, enfim. A sua voz carrega a chave para uma apresentação bem sucedida, para uma performance de sucesso, para ter um público que conseguiu receber a transformação que você tinha para oferecer. É a sua voz que vai conseguir isso tudo para você. Por mais que a gente saiba que a linguagem não verbal, a linguagem gestual, né, seja importante, é através da voz que as ideias são comunicadas. É pela voz que os conceitos são explicados e é a voz que solicita a plateia que tome alguma ação, por exemplo. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar que há um estudo afirmando que apenas 7% da eficácia da comunicação verbal, da comunicação, decorre da linguagem verbal. E o restante se deve a tom de voz e linguagem corporal. Não que eles não sejam importantes, claro que são muito importantes. O tom de voz e linguagem corporal transmitem muita informação e aí eles formam o trio ideal quando são congruentes com a linguagem falada. Por exemplo, se eu chegar numa apresentação e disser assim: estou muito feliz de estar aqui hoje. É realmente um privilégio poder falar para um público tão selecionado. Você vai acreditar? Quem vai comprar a ideia de que eu estou animado para fazer a apresentação? Ninguém. Porque não há congruência entre a mensagem que eu estou falando, a minha mensagem falada, e a minha linguagem corporal. Quer um outro exemplo? Uma coisa que se usa muito, se começa a notar a partir de agora, mostrar as mãos abertas. Os apresentadores fazem muito isso. Porque se eu fizer uma apresentação onde eu fique com as mãos atrás do corpo, a plateia vai ficar incomodada. Vai começar a pensar, o que ele está escondendo ali? Por que ele não mostra as mãos? E foi mais ou menos isso que o estudo tentou demonstrar. Ele foi publicado em 1967 pelo professor Albert Mehrabian. E ele procurava descobrir como a emoção é comunicada. Então o que ele fazia? Ele testava o que acontecia quando alguém dizia uma frase positiva em tom de raiva ou com uma expressão corporal ameaçadora. E aí, nesse contexto, as palavras em si realmente expressam pouca coisa. E houve até uma certa polêmica, porque o experimento foi aplicado num grupo pouco expressivo de voluntários, o que, em teoria, não daria fundo estatístico suficiente para uma conclusão mais próxima da realidade. Mas o estudo ganhou notoriedade e até hoje a gente vê pessoas falando que a linguagem falada tem pouca importância na comunicação. O próprio professor Mehrabian, autor do estudo, disse mais tarde numa mensagem para o professor David Lapaco, da Universidade de Oxford, em Minneapolis, e assim, nas palavras dele: minhas descobertas são frequentemente citadas de forma incorreta. Claramente, é absurdo implicar ou sugerir que a parte verbal de toda a comunicação seja apenas 7% dela. Suponha que eu queira lhe dizer que a borracha que você procura está na segunda gaveta à direita da minha mesa, no meu escritório que fica no terceiro andar. Como alguém poderia argumentar que a parte verbal desta mensagem é apenas 7% dela? Transmitir emoção é muito importante. E nesse aspecto, a linguagem corporal e o tom de voz, eles têm um enorme valor. Sem essas ferramentas, a substância da informação realmente é muito prejudicada e vai parecer que está faltando um pedaço. Um pedaço importante. É como você assistir um filme sem a trilha sonora. Ou com a trilha sonora errada. A mensagem do filme ainda vai estar lá, mas absolutamente não vai ter o mesmo impacto na audiência. Uma apresentação, ela depende essencialmente das suas palavras. São elas que vão narrar a história, que vão construir a ideia. A chave da comunicação eficaz está exatamente nessa tríade: a linguagem verbal, tom de voz e linguagem corporal. Portanto, procure conhecer mais de perto esse instrumento tão importante para suas apresentações. Procure de verdade se gravar, se ouvir mais. Isso vai te deixar cada vez mais íntimo da sua voz. E com o tempo você vai perceber que, no final das contas, não tinha nada de errado ali.